E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Dessa vez um vídeo super rápido, mostrar como que a gente faz para criar um projeto TypeScript. Tem um monte de framework que já vem com o projeto criado, a gente, sei lá, eu pelo menos não entendi exatamente como que começa, qual que é a simplicidade de um projeto TypeScript, porque ele já vem com um milhão de coisas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar a nossa implementação, eu separei aqui um fluxo, um passo a passo de tudo que a gente vai executar, também uma colinha para me ajudar. Mas em resumo, a gente vai inicializar o projeto, vai criar o arquivo index.ts e eu vou fazer do jeito mais simples, depois eu vou mostrar algumas coisas que vocês vão encontrar comumente aí em repositórios. Primeiro passo, precisamos de uma pasta, então a gente vai criar essa pasta logo de início. Eu vou chamar aqui, sei lá, TypeScript, criando, projeto. E eu vou abrir essa pastinha aqui no VS Code, beleza? Então, primeiro carinha. Eu vou deixar minha colinha aqui do lado, porque a gente vai seguir esse passo, e aí vocês sabem também o que eu vou fazer. Primeira parte que a gente vai fazer é inicializar um repositório Node, aqui um repositório tradicional. Então eu vou abrir um terminal, clicando em terminal, novo terminal, e este carinha eu vou inicializar com o comando npm init -y. Esse -y vai dar yes em todas as opções, então não vou precisar ficar dando enter, 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 só uma vez ele já vai. Isso vai criar para a gente um package.json, esse é o tradicional, né, sem node module, sem nada do tipo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o arquivo de index. Geralmente em JavaScript a gente cria index.js, aqui a gente vai criar index.ts, que é a extensão do TypeScript. E aqui você pode colocar qualquer informação. Eu vou até colocar uma variável e eu já vou tipar ela com TypeScript, que lindeza. Só para a gente sentir um pouco do que acontece aqui por baixo dos panos. Belezura? Então temos uma sintaxe que é específica de TypeScript, temos uma variável tal, código default. Primeiro passo para a gente conseguir rodar é instalar o TypeScript e a gente vai fazer isso como dev dependence. Porque o TypeScript ele só vai estar presente durante o desenvolvimento. A gente não vai ter o TypeScript presente quando a gente vai rodando a aplicação. Então a gente vai dar esse npm-d maiúsculo TypeScript. Deixa eu minimizar para vocês verem o comando na íntegra. Então npm-d maiúsculo ou --save-dev daria na mesma, beleza? npm-save-dev é o equivalente. Então a gente substitui o -save-dev pelo -d maiúsculo. Show de bola, isso vai instalar o TypeScript como dev independence, então quando a gente for subir esse repositório para a nuvem, a gente pode matar o TypeScript, ele não precisa estar disponível, não precisa estar lá no deploy em si, e aqui a gente tem o nosso package lock com o TypeScript tudo bonitão na nossa Node Modules. O próximo passo é a gente inicializar um projeto de TypeScript em cima do nosso projeto de Node, e para isso a gente vai usar um cara que chama TSC, beleza? Tem duas formas, a gente pode instalar o TSC como uma dev dependency, ou a gente pode usar o executador de pacotes do Node, que é o npx, para não precisar instalar no nosso projeto e só simplesmente executar. Só que depende da conexão com a internet. Então eu vou rodar o TSC a partir da internet, o Node já baixa, executa, e eu vou rodar o parâmetro --init, que é para inicializar o projeto, beleza? Com isso, ele vai gerar para a gente um arquivo que é o tsconfig.json. Esse aqui é o coração de um projeto TypeScript. E olha que legal, quando a gente gera esse cara, ele traz todas as opções que existem, deixa eu maximizar esse cara, vai trazer todas as opções e vai explicar um pouco do que elas fazem. Então acho que esse é um primeiro ponto para vocês entenderem o tsconfig. Geralmente a gente abre o tsconfig e ele já está sem nenhum desses comentários, a versão mais clean possível. Então eu recomendo dar uma olhada nesse cara para entender algumas coisinhas. Com isso, o nosso projetinho ele já está devidamente configurado. O que a gente precisa fazer agora é transpilar os arquivos TypeScript para JavaScript. Transpilar significa compilar em si, então eu vou transformar um código em alguma outra coisa, mas quando eu estou transpilando, eu estou transformando esse código em um código de outra linguagem. Então, no caso, a gente converte o código TypeScript em um código JavaScript, esse processo chamado de transpilação. Então, o nosso objetivo é converter isso aqui em algo que eu consigo rodar, porque a gente não tem magia aqui. Você precisa rodar o arquivo JavaScript. O Chrome não vai suportar arquivo de TypeScript. Precisa ser o JS. Então o TypeScript ele entra só nessa camadinha extra. Ele vai adicionar algumas coisas interessantes. Mas quem roda de fato por baixo dos panos, quem está fazendo a magia, é o JavaScript. Então a gente vai rodar esse comando npx TSC, é o mesmo que a gente rodou o init, mas agora a gente não coloca argumento nenhum. E quando a gente faz isso, olha que lindeza, ele gera o código JavaScript para a gente. Então tudo aquilo que era específico de TypeScript fica aqui no projeto, no arquivo TypeScript, e só a parte JS, que realmente é suportada pelo JS, vem para o arquivo. E aí a gente roda normal, node index.js, executaria e traria o nome. Beleza? Show de bola. Agora que a gente aprendeu a fazer, esse é o processo padrão, né, de compilar e tal,
eu quero mostrar como é que a gente faz para rodar esse cara sem necessariamente fazer esse processo de compilação. Tem um cara que ajuda a gente que é o TS Node, eu vou rodar ele também aqui pelo NPX, e no TS Node eu consigo passar como argumento aqui para ele o index.ts de TypeScript. Olha que interessante. Então a partir de agora ele demora um pouquinho mais, mas ele pega o conteúdo do TypeScript, converte para JavaScript e executa. Então a gente consegue meio que, sem precisar ficar gerando arquivos JS, rodando os arquivos JS, a gente pode rodar on the fly, demora um pouco mais, mas é uma forma que a gente tem usando o TS Node, beleza? E agora a gente tem a seguinte estrutura, então nós temos arquivo TS, JS, tem a Node Modules e tal, puta, já começou a ficar uma bagunça, e quando eu tiver 1000 arquivos aqui, vai ficar JS convivendo com TS? Não faz sentido. Então geralmente a gente cria duas pastas, a primeira pasta é a src, que a gente vai colocar o nosso arquivo TS aqui, beleza? Então essa é a primeira coisa, por isso que sempre vocês vão ver projetos que começam com src, significa source, código fonte. Esse arquivo JS eu vou deletar, ele foi um arquivo gerado, e eu vou fazer o TypeScript gerar ele novamente, mas numa pasta, que é uma pasta que eu vou usar para distribuir os meus arquivos, a pasta que eu vou usar para rodar de fato. Então eu vou aqui no meu tsconfig e eu vou procurar por uma opção chamada altdir. Essa opçãozinha, eu vou tirar o comentário dela, a gente vai colocar para ele jogar os arquivos, né? Esse diretório de saída vai ser a pasta dist, que é a pasta da distribuição desses carinhas. Vou salvar o tsconfig e vou apertar para cima, rodar o TS Node novamente e Enter. Então só de mudar a configuração, opa, explodiu aqui, o que é que explodiu? Ah, explodiu porque eu estou tentando rodar o TS Node em index.ts. Lembra sempre de mudar para src, então se eu quiser rodar o TS Node para fazer aquele run on the fly, tem que colocar o src. E se eu quiser fazer o build, esse build é o npx tsc, vamos dar enter. Vamos ver. Opa, saiu a pasta dist, saiu com o index.ts. Bonitão. Então percebe que a gente nem precisou colocar no tsconfig que ele deveria buscar o index.ts dentro da src. A gente precisou especificar isso somente para o TS Node. Beleza? O TS Node precisa. Agora, o que o tsconfig, o que o TypeScript Compiler faz, que é o TSC, ele vai buscar em toda a nossa estrutura de arquivos JavaScript, e a partir disso ele compila. Então, se eu criar um arquivo de teste.ts na raiz do meu projeto, com alguma coisa, um console.log qualquer, e executar o meu compilador, npx tsc, ele vai rodar, vai buscar, e olha só a minha pasta dist a partir de agora. A pasta dist tem o arquivo index dentro da src e tem o arquivo teste. Esse index que está aqui é porque ele ficou aqui sobrando. Então, a pasta dist, se a gente não deletar ela antes do compiler, ele vai colocando arquivo em cima de arquivo. Se eu criar uma pasta dist aqui, por exemplo, deixar ela aqui fora e colocar dentro dela um arquivo vou chamar de main.js, só para simular, e rodar o meu TSC, percebe que o main vai continuar lá. Ele simplesmente não vai deletar. Então esse é um dos probleminhas que a gente já começa a perceber quando a gente cria um projeto do zero e que geralmente bibliotecas resolvem. Beleza? E aí, para concluir esse cara, eu quero mexer um pouquinho no nosso package.json. E aqui no package.json eu quero criar alguns scripts, beleza? O primeiro script vai ser o script de inicialização, porque é muito melhor do que a gente ficar decorando os comandos e a gente sempre vai rodar o index.js. Se você quiser colocar que o main é dist/index.js e aqui colocar node. Também funciona. Eu vou deixar só um pouco mais verboso, mas só uma diquinha aí, um parênteses. Eu também vou colocar quando estiver executando, quando estiver desenvolvendo, eu não quero rodar a partir da dist, supondo que vai ser isso, então eu vou colocar o TS Node com src index.ts, beleza? Se eu quiser fazer o processo de build, foi o comando que a gente aprendeu, a gente vai usar npx tsc, e depois, se eu quiser fazer um build e automaticamente executar esse cara, eu posso usar os scripts que eu criei, o npm run build e o npm start. Então, a partir disso, eu tenho esses caras rodando. Se eu der agora o meu npm start, ele vai rodar sempre o meu index.js. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Faltou... Ah, tá em src esse cara agora. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou deletar esse arquivo de teste. Eu vou rodar o meu comando de build novamente. Então, npm run build. Beleza, jogou meu index aqui e esqueci de deletar. Então, deixa eu deletar esses caras na mão. Agora sim. E vou dar o npm start. Show de bola, Paulo Salvatore rodando. Agora eu quero fazer um teste, eu quero colocar Paulo Salvatore 2. Percebe que se eu rodar o npm start, ele vai rodar ainda com Paulo Salvatore 1. Se eu quiser fazer o build e depois rodar npm run, eu vou colocar build and run. E aí ele vai fazer o primeiro processo de build com npx tsc, a hora que ele buildar, aí ele vai fazer o processo de rodar e aí tá lá Paulo Salvatore 2, beleza? E por fim, a última dica que eu quero dar é uma dev dependency que a gente chama de rim-ref. E essa dev dependency de rim-ref, deixa eu mostrar esse carinha aqui para vocês. Lá no próprio pacote do npm,
ela vai funcionar como um comando do sistema operacional. Para quem está familiar com o comando de Unix, é o rm-rf, só que esse comando só funciona em sistemas Unix. Então, se você estiver rodando isso em Windows, por exemplo, não vai rodar. Portanto, você pode instalar o rimref e a partir disso você consegue usar ele via linha de comando. Então, bora colocar aqui, na hora que a gente fizer o build, vamos colocar o rimref e depois vamos colocar o rimref na pasta dist e depois o npx tsc. Então, npm run build, deletou a pasta dist, montou a pasta dist. Ó que bonito. E já funciona em outros sistemas operacionais, beleza? Então, com isso, acho que deu para a gente sentir um pouquinho de como é um projeto TypeScript. Acho que deu para ter um feeling de caminhos, soluções que a gente usa, deletar a dist, a lance da pasta source. Vocês vão encontrar isso em bastante repositório. Eu espero que você tenha curtido o conteúdo que você assistiu. Se você quiser ver mais conteúdo de TypeScript, me dá um salve aí. O que vocês estão a fim de ver? Ou sugestões. Essa foi uma sugestão que eu recebi de como criar um projeto TypeScript do zero. Então, é isso. Um beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!